que você chega a um momento que você começa a culpar até o Senhor. Porque você fez tanto. Aí você tem aquela Essa cabeça frase assim, é ó. boa, né? Ele Você não fez fez tanto. nada por mim. Nossa, Deus, eu tô todo dia aconselhando, eu tô todo dia na casa das pessoas, todo dia. E o Senhor não veio, não mandou ninguém na minha casa. Sabe quando você querendo colocar Deus na parede? Eu tive esse período. De falar assim, cara, eu tô fazendo tanto e você não fez nada por mim. Na hora que eu mais precisei, não tenho que te servir, não. Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no Dois na Fé. E amado, você já sabe, porque você viu aí uma resenha muito importante, quem está sentado nessa mesa. Então, por favor, comenta, compartilha, curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a tudo que vai ser derramado nessa mesa aqui. O YouTube entende quando você faz isso, que ele precisa compartilhar essa mensagem com muitas outras pessoas. Amém, então, o homem. Vamos dar agora uma salva de palmas para ele. Felipe Silva, o pastor Felipe. Pastor, nós estamos muito felizes de receber aqui, que esse tempo de mesa possa ser um tempo transformador. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso. Se apresente aí. Que isso, a honra é toda minha de estar aqui com vocês, né? Amém. Pra gente compartilhar. Bom, pra quem não conhece, sou o Felipe Silva, como ele acabou de falar. Tenho 33 anos, sou casado com a Isabelle, tenho 3 filhos. A Hannah, o Eliezer e a Sofia. E pela glória de Deus, estamos ali na ECC Sal da Terra, no Ministério de Louvor, pastoreando ali também, junto com o pastor Luciano. Estamos aqui para a glória de Deus. Amém, amém. Pastor, e assim, hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco tanto transformadora no meu ponto de vista, né? Como você mesmo disse, está com a gente agora nessa jornada. E filho de pastor, Sim. nasceu dentro do berço evangélico. E eu tenho notado nessa caminhada com você que houve uma transformação de mente assim muito radical. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente vai notando que nos anos 2010, 2011 ali, que eu também tenho acesso a Jesus, o Leal também é um filho de pastor, criado na igreja, não sei se vocês passaram por isso, mas eu fazia muitas coisas erradas, Sim. né? Bebida, festa, né? As coisas que não glorificam o nome de Deus. E aí eu achava que eu tinha que parar de fazer essas coisas erradas para que eu pudesse ter uma vida com Deus, ou para que Deus pudesse me amar mais. E essa era a primeira mentalidade que vinha, né? E aí só que houve uma crise. Por quê? Porque a gente vai notando que parece que tem méritos, né? Eu paro de fazer e começo a fazer aquilo que agrada a Deus e Deus vai me abençoar. Sim. É tipo, Sim. a gente Uma chama troca, uma né? troca, uma Uma barganha. barganha. E você que transicionou, passou por esse período, veio de um berço evangélico e tem relatado para nós essa transformação, como tem sido para você sair do mérito para o sacrifício? Vixe, transformador. Você falou uma coisa muito importante. Eu já cresci dentro do berço evangélico. Meu pai é pastor. Então a gente já cresceu vendo a forma que era esse sistema de mérito, né? Então a gente sempre fazia. Na grande verdade eu não fazia, né? Quando eu estava na fase crescendo, eu só louvava na igreja, mas eu vi o quanto meu pai fazia. Então eu já via como funcionava, né? A igreja dentro de casa constante, meu pai com pessoas dentro de casa falando do evangelho e falando. Na grande verdade, eu falo que antigamente a gente tinha que. Era um sistema. Não era um sistema. Como que pode falar? Libertador. Era algo que, querendo ou não, meio que nos aprisionava nenhum medo. Sim, Né? Então, assim, você tem que fazer. Era uma nova prisão. Era tipo, você tem que fazer porque ou você não vai pro céu. Sim. Então, quando eu era criança, ali nos meus 8 anos, quando eu comecei a louvar na igreja, eu já ia nesse medo, nesse sistema. Eu já fui crescendo dessa forma, né? Achando que eu tinha que estar ali na igreja para me poder ir pro céu.
achando que eu tinha que estar ali louvando e morrendo de medo. E quando fazia alguma coisa errada, o pai olhava e falava assim, olha, tá errado, não é dessa forma. Então isso aí eu já eu cresci na grande verdade vendo, acompanhando isso. Eu não tive um período assim onde que eu saí fora desse eu falo sistema, tô acostumado a falar como sistema, porque é algo que a gente já costuma ver hoje em dia, mas eu já via de uma forma opressora que fala, né? Sim. Querendo ou não, hoje depois, através da revelação que o Espírito Santo me trouxe, hoje eu consigo compreender o quanto era opressor nisso. Ao ponto de eu aprender, e quando eu faço essa transição de um simples cooperador ali na parte da música, ajudava ali nos louvores da igreja, etc., e com os meus 18 anos, eu fui para Oswaldo Cruz, meu pai abriu uma igreja em Oswaldo Cruz, e quando meu pai abriu a igreja ali em Oswaldo Cruz, precisava de pessoas ali em frente da obra, e daqui a pouco vai o Felipe lá, o Felipe tá lá, já pastoreando. E assim, repetindo aquilo que eu já tinha visto. Sim. Né? Já tinha essa mentalidade. E, rapaz, eu falo que hoje, falando nos dias de hoje, que o Senhor me deu esse privilégio de ter esta revelação, hoje eu consigo ter a liberdade de ver realmente aquilo que fala na palavra. O fardo dele não é pesado, cara. É leve. Não é algo assim tão pesado como a gente antigamente tinha. Tipo, sabe, aquilo que é assim, eu tenho que fazer, eu preciso fazer algo. Né? É a mesma coisa, eu preciso ter essa dedicação fazendo algo para me ter algo do Espírito Santo na hora que eu for pregar. Sim. Na hora que eu for cantar. Então, hoje não, hoje a gente vê que não tem essa necessidade. Você acredita que tinha uma busca incessante pelo poder? Vixe, demais, Tipo demais. assim, eu vou me dedicar, para que na hora que eu for pregar, a única coisa que Deus precisa me dar é poder agora. Sim. E aí essa dificuldade... Por isso que é uma prisão moderna, né? Essa religião, esse sistema, Léo, parece que nos deu uma prisão moderna. Tipo assim, agora eu sou crente e eu vou me dedicar nessa vida de crente para mim ter alguma coisa. Sim. O Douglas gosta de usar essa expressão, né? De altares manipuladores, né? Que é aquilo, você... E acho que em outras conversas a gente já falou isso do negócio de o pastor tá com sede. É uma briga pra ver quem vai servir primeiro o copo de água, porque, tipo assim, eu tô em busca, não é, né? Eu tô em busca de algo que vai mostrar que eu sou aquele obreiro top. Que eu sou aquele obreiro bom. O que serve a todo momento. E é uma fala muito boa essa do pastor Felipe, porque muitas culturas religiosas, e a maior treta, vou usar essa expressão, viu, Jorge? A maior treta de Jesus com os fariseus era isso. Porque aí você tá uma mulher que foi pega no ato de adultério. Sim. E os caras tá olhando, mas vamos pegar uma pessoa que não tem condição nenhuma de graça. Jesus, é o seguinte, a lei diz que a gente tem que descer a pedra e nós quer saber o que o senhor fala. Porque eles estavam querendo dizer na entrelinhas assim, porque nós somos top. Nós somos bom. Entendeu? Nós somos, aquilo que a gente faz, a gente é bom. Mas essa mulher aqui, aí Jesus falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos evidenciar todo mundo de verdade? E aí não sobra nenhum. E a pessoa que sobrou, que tinha o direito de dar a pedrada, que era Jesus, falou, filha, eu te perdoo. E aí fica na cabeça dos fariseus, mas a gente não tem que fazer para poder alcançar ele? Por que ele nos alcançou sem a gente fazer nada? Mas nessa cultura da honra, você experimentou isso, né? Bem. Desse negócio do pastor pedir água, cadeira e tal. Sim. E o que na sua cabeça hoje passa de experiência que você viveu como pastor e ter algum bajulador? Então, por isso que eu falo que é uma coisa assim tão... hoje eu vejo como tão libertador, né? Havia muita sinceridade e faltava revelação. Era o que hoje o Espírito Santo vem me concedendo. E quando eu estava pastoreando, é algo assim tão... Gente, eu falo que é algo tão... que só pela misericórdia, você repete, é automático. Você já vendo, quando você tá no sistema, é algo tão assim, eu vou falar um português bem claro. Fica à vontade. Sim. É algo tão diabólico que você repete.
Hoje eu posso falar isso, que eu vivia repetindo o que o meu pai fazia. Repetindo o que o sistema fazia. Eu modulava a minha igreja baseada nisso. Tipo assim, ó, nós tem que fazer do jeito que tá lá. Daquele jeito lá, entendeu? Então, você tem hora pra chegar, você tem isso pra fazer. Sim. Sabe? E em vez de eu mudar, não, é automático, você repete. É algo que tá dentro de você que você repete. E assim, e onde que eu falo que havia sinceridade, era sincero aquilo era verdadeiro, só que não era libertador. Sim. Porque aí, do jeito que o senhor está falando para nós, é como se tivesse roubado a sua identidade. Sim, Você não tem uma Sim. identidade. Você não era o Felipe que estava fazendo aquilo que o Espírito conduzia ele, mas era o Felipe trazendo a cultura Sim. do pai. Até porque o pai sempre passa pro filho, né? Sim. Sim. Há essa resenha que a gente... eu vou já deixar o terreno preparado pro meu filho. Só que aí a gente vai vendo, e o Douglas Gonçalves é um dos caras que a gente tem como inspiração, que o filho às vezes vai passar do pai. Sim. E aí você, hoje com essa revelação, você consegue perceber de coisas simples. Coisas que hoje eu percebo que coisas assim que eu tive um momento de mesa com meu pai, ele foi em casa esses dias e, cara, ele se emocionou conversando comigo. Tipo, ele falou, cara, você não tá só diferente no tamanho. Ele foi monstro agora. Mas você tá diferente na conversa. Como assim? Porque a conversa que nós tínhamos, a conversa que eu tinha geralmente com meu pai, às vezes meu pai era muito letrado na Bíblia. Só que hoje eu creio que Deus está trazendo a ele a iluminação para ele se libertar disso. Mas ele usava tanta letra para ficar ditando até mesmo a maneira que a gente vive, ou seja, santificando uma coisa onde que nunca teve. Sim. E eu olhei pra ele, eu falei pra ele assim, pai, você teve esse momento de mesa comigo hoje, de eu olhar pra você e falar assim, aí meu pai, como que o senhor tá? Ou vem aqui. Porque hoje, pela bondade de Deus, a gente percebe que a graça nos deu essas condições hoje de nós sentarmos à mesa e nos tornarmos uma família. Sim. Né? E nós sermos um. Aleluia. Né? Então, assim, e meu pai entrando em casa, antes ele só falava, e eu ficava assim, que nem... Sim. Ó, então é isso. Ele é o capitão, né? Tipo capitão. Ei, você fez isso e aquilo lá na igreja. Não, mas você tá fazendo errado isso não é assim. Não, e dessa vez foi diferente. Ele sentou no meu sofá e eu comecei a falar pra ele. Eu falei assim, pai, hoje eu louvo a Deus que Deus tá me dando a revelação hoje do que significa realmente eu sentar na mesa com o Senhor. O relacionamento, né? Eu me relacionar com o Senhor. Não só segundo aquilo que a gente... Porque, por isso que eu falo que é algo tão opressor, algo que, querendo ou não, como você disse, tira a identidade, tira a essência, né? E o que mais me frustrou em tudo isso foi eu ter a igreja e repetir isso. Então, quando a revelação da graça veio até mim, a primeira coisa que eu ficava assim, martirizando, Angustiado. Angustiado, sofrendo, saber que eu estava fazendo esse mesmo regime dentro da comunidade onde que eu pastoreava, onde eu estava sozinho. Porque nessas transições minhas, eu tive um momento que eu pastoreei sozinho. O meu pai já não estava mais na igreja, né? Ele já não convivia comigo, só que eu continuei repetindo isso. E, na grande verdade, em todos esses períodos que eu fiquei sozinho, eu sempre via que faltava uma coisa. Sabe quando você entra dentro da igreja, ou quando você sobe em um púlpito para pregar, ou quando eu ia pregar nas igrejas, e sempre você desce falando assim, ainda está faltando alguma coisa. Ainda está faltando alguma coisa. E hoje eu louvo a Deus, eu falo que eu tenho 33 anos. E os 33 anos, eu passei os 33 anos dentro da igreja. E nesta fase desses 33 anos que eu passei dentro da igreja, hoje, eu posso dizer que eu me tornei um cristão.
Forte. Hoje eu me tornei realmente. Hoje eu reconheço realmente que eu sou filho de Deus. Sim. É, porque antes, em outrora, né, com esse testemunho, você era um funcionário dele. Né? Sim. Você era Sim. alguém que seguiu o Que regime. exercia uma função ali só pra... E aí é importante isso, para as pessoas poderem entender o que nós estamos falando nessa mesa, é que não é porque tá funcionando que tem... Porque todo lugar que tem uma organização, é o exército, vou dar um exemplo. Você vai lá no exército, tem que bater continência, tem que chegar no horário, você tem que fazer os exercícios, correr os KM que tem que correr. Então tudo lá tá funcionando normal. É. Sim. Mas os jovens que estão lá, eu tenho um jovem da comunidade que tá fazendo, né, ele tá servindo, e assim, eu tenho notado nele toda a disciplina. Ele se tornou um cara disciplinado e eu vejo lá que agora ele recebe até umas bonificações, ele que organiza, ele que faz, ele que... E aí a gente vai pensando, cara, tá dando certo, isso aí vai ajudar esse menino e tal. Só que no final de tudo, só ser organizado e funcionar não revela o Cristo. Não revela o Cristo, Não, justamente não isso. transforma. Não transforma. Por quê? Porque no final é porque eu fiz bem que funcionou. Exato. Sim. E Né? aí complica. E Aí é uma verdade. Fica ruim. Gostei muito mesmo dessa fala e foi que, cara, que bom essa expressão. Era sincero. Então não é um problema de falta de sinceridade, Sim, era um sim. problema de sensibilidade, Isso. né? Justo. Então os fariseus também estavam sendo sinceros, porque Deus entregou a mensagem a Moisés e que entregou para eles. Só que eles não abriram o coração para entender o que Jesus veio falar. Então, tipo assim, eu aprendi algo do meu pai, a título de exemplo, e agora eu vou replicar, mas quando eu ouço uma mensagem bíblica, eu falo, não, isso parece que não tem nada a ver com a cultura que eu aprendi, então eu não vou tentar entender o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com eles. Então, era sincero. Você não estava fazendo por falta de sinceridade. Sim. E aí, o apóstolo Paulo, ele até tem essa resenha com a igreja de Gálatas por causa disso. Gente, mas aí vocês estão desprezando o poder da graça, porque aí vocês estão atribuindo a vocês os méritos. Sim. E os judeus estavam usando essa expressão, sim, mas nós sempre aprendemos assim. A gente repete, a gente só está repetindo aquilo que a gente já, desde pequeno, via. Então, pastor, você está querendo dizer para as pessoas que estão vivendo esse regime, essa espiritualidade da regra, que nós não estamos culpando ela. A gente só está dizendo para elas que, infelizmente, precisa haver uma revelação. Por isso, ele acabou de falar. A sinceridade há, mas está faltando a revelação e a sensibilidade do Espírito Santo. E era o que faltava realmente. O evangelho não é... Hoje eu consigo ver que não é tudo isso que as pessoas acham. Essa dificuldade de entender. Cara, o evangelho ele é simples. De forma tão simples. O evangelho é você poder sentar na mesa e compartilhar, olhar para a pessoa e ser a... Olha que coisa interessante. Ser a expressão do Cristo quando você está em uma mesa com a pessoa. É você reconhecer que você precisa dele, ele precisa de você, e vocês dois estão ali sorrindo, chorando, se alegrando junto. Não é esse regime de tanta ordem que a gente vê. Porque hoje o sistema ele já cautelizou as pessoas desta forma. Né? Nesse regime de fazer para ter mérito, para ter as coisas. E o evangelho não é a gente fazer, né? Porque a gente não precisa fazer aquilo que já foi feito pelo Senhor Jesus. Nossa, isso é bom, pelo amor de Deus. Né? Já foi feito por ele. Né? E por ele ter feito, então me dá a condição hoje de eu compartilhar e sentar na mesa com as pessoas. E na minha antiga visão, na minha antiga ótica, eu via diferente, né? A gente tinha aquele costume assim, ó, mas o que você tá precisando? Tô precisando de, ó, vamos fazer 7 dias no monte. Deus vai abrir o céu. Deus vai abrir o céu e você vai conseguir comprar esse terreno. E era sincero. Você entende? Mano, era sincero. Só que, tipo, e era uma das coisas assim, e hoje a gente entende que, cara, como que é maravilhoso. Eu falo que hoje eu tô vivendo
realmente eu posso dizer que hoje eu estou vivendo essa expressão de ser o Cristo. Viver realmente o que a graça me condicionou a viver, né? Que eu não preciso me preocupar, porque já foi feito. Tá pronto. Já tá pronto. Tá aqui. Tá disponível, né? E o evangelho, assim, não é de tanto... eu não tô falando que não deve ter a oração, não tô falando que não deve ir pro monte, não deve orar. Não, você deve orar. Sim. Só que é tão diferente quando você tem essa revelação, quando você percebe que você vai orar já na ideia que, tipo assim, não, já tá pronto, mas eu tô ali em comunhão com Deus. Sim. E quando eu tô em comunhão com as pessoas... Cara, hoje eu tenho uma coisa assim que, nesta ótica que o Senhor me deu, que eu fico Quando eu acordo, eu agradeço o Espírito Santo, eu falo, Senhor, muito obrigado por esse dia. E Deus, quem que é a pessoa? Qual que é o lugar que eu preciso ir, Senhor? Para mim ser essa referência. Referência do quê, Felipe? Referência da graça, realmente. Referência da cruz, realmente. Não é referência para falar assim, ó, vamos lá para a igreja, vamos fazer isso. Não. É uma das coisas que ainda eu ouvi você e eu tenho isso na minha mente, né? É você chegar na pessoa e falar, a pessoa fala assim, cara, eu queria tanto ir para a igreja, eu queria tanto estar lá. E você olhar para a pessoa e falar assim, não, a igreja está aqui, tudo bem, e aí, o que você precisa? E assim, a gente tinha, nesse regime, a gente tinha aquilo assim, não, mas você precisa sim estar na igreja. Não, vamos lá pra igreja, tal lugar lá, você precisa estar no culto. E é uma coisa que, para que as pessoas não entendam que é para você ser um desigrejado, é porque na época desse regime, desse sistema, você precisa estar na minha igreja. E outra coisa, o meu evangelismo só vai fazer sentido para você quando você for lá e entrar por aquela porta e o meu pastor saber que eu te levei. Isso. Exatamente. Porque aí eu sou evangelista top. Aí eu cumpri o propósito de ser evangelista. Cara, eu amo isso, porque Deus ele é muito bom comigo nessa resenha. Eu estava numa conversa ontem e eu escutei uma conversão de um amigo na resenha. Eu queria compartilhar ela com você para vocês entenderem o que nós perdemos. E ele eu tava com duas pessoas que têm mais de 25 anos de convertido e nunca se desviaram. E aí a gente tava falando dessa graça maravilhosa, que é quando Deus entra na pessoa, quando Deus se revela a alguém, e não é ela que decide, não é ela que escolhe. E o menino tava contando como ele se converteu, que ele tava na frente da casa dele, ele tinha sido perturbado pelo diabo a noite inteira. E ele chega na frente da casa dele e ele vai relatar pro amigo que é crente. Aí ele relata dizendo assim, ó, domingo eu vou lá na igreja. Tava muito perturbado, aconteceu isso. Presta atenção na fala daquele jovem, que era um me constrangeu, viu? Eu sou um evangelista e me constrangeu isso. O rapaz olhou pra ele e falou assim, não, você não precisa ir domingo não. Você quer aceitar Jesus? Você que tá me assistindo agora. Você quer aceitar Jesus? Pode aceitar aí agora. Fala comigo essas palavras. Senhor Jesus, aleluia, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não precisa ir no meu culto, não. Não precisa ir na minha igreja, não. Vamos fazer isso agora, você que tá assistindo eu aqui. Porque foi isso que aquele jovem disse pra aquele cara, Felipe. É isso. Cara, ele falou na hora. Ele falou, não, aceita aí agora. Ele falou, não, mas não tem que ir no culto lá domingo. Ele falou, não, já vamos fazer agora. E o que é lindo, que o rapaz disse assim, e naquele momento que eu aceitei a Cristo, aquele fulano lá, ele não vai pedir direito de imagem, não. Ele disse, aquele Edilson, nunca mais. Aquele que trapaceava, aquele que enganava, aquele que queria sempre estar à frente, nunca mais se manifestou. Olha que coisa. Parece que entrou Cristo dentro de mim e eu tô até hoje servindo a Jesus. Por quê? Porque a gente não tem preocupação. É a minha igreja. Deixa eu... Você vem com a senha e eu venho com o texto. Fica à vontade. Ai, que glória. Eu solto a senha e eu venho com o texto. Felipe e Eunuco. Sim. O cara tá na carruagem, lendo, viajando e aí Deus, o Espírito leva Felipe até esse homem e ele diz assim, você tá entendendo o que você tá lendo? Tava lendo sobre a Escritura? Ele disse, não, me explica.
Ali, não teve que ir pro templo, não teve que ir pra uma igreja, não teve que... Forte. E aí ele tá ali e ele explica, e aí o eunuco fala, então o que me impede de ser batizado? Nada. Felipe, para tudo aí. Nada. Tá vendo aquela poça de água ali? Glória a Você Deus. vai nascer de novo agora. Agora. Você tá entendendo? Gente, isso aqui é muito forte, Forte. porque aí a gente tá torcendo, presta atenção nisso que eu tô falando. Nós estamos torcendo para que a pessoa Solta seja transformada lá fora para vir para dentro da igreja. Não. A igreja é uma instituição levantada por Cristo para sair de dentro e ir para fora revelar quem Sim. Hoje a gente consegue Você entender que para ser a igreja, a gente já tem que ser essa expressão fora. É aí Porque que se revela. Cristo está em nós hoje operando. Sim. Então a revelação vem quando eu tô fora, fazendo ali o cumprimento do propósito de Deus que tem com cada um de nós, e de noite nós ir para a igreja adorar. Ir para a igreja formar a família do Senhor. Mas eu não tinha esse entendimento. Por isso que eu falo, é uma das coisas que muitas pessoas não têm esse entendimento. Não é só a igreja, ela é uma instituição. E quando a gente está ali na igreja, a gente está ali nos tornando uma família. Só que a mesma coisa, aonde que se torna a família? É dentro da igreja? Não é dentro da igreja. Você se torna família na tua casa. Primeiro você se torna família. Então lá dentro de casa, eu tenho que ser o pastor Felipe, é dentro da minha casa primeiro. E depois que eu cultuar primeiro na minha casa, aí sim eu vou para a igreja, me tornar um com meu irmão e ser um para adorar o Senhor. Então, e é uma das coisas que hoje a gente vê muitas pessoas assim, gente, tem muitas pessoas indo para a igreja por impulso, pelo que o outro tá, não, e perdendo o privilégio de ter esta revelação. Forte. Você tá entendendo? Indo por medo do inferno. Indo por medo de isso, Não indo pelo por amor medo ao e não céu. por amor ao céu. Não, eu tenho que ir hoje é quarta-feira, hoje é domingo. Vai menino, vai tomar banho, vai logo, corre que nós temos que ir pra igreja. Ah, mãe, eu não quero ir hoje. Não, você vai sim. Né? E assim, entra e sai do mesmo jeito. Gente, eu tô falando aqui uma coisa tão forte que além de eu ir para cultuar, eu pastoreava, eu pregava. Nossa. Gente, tem noção de eu entrar todo dia em uma igreja? Não tinha um relacionamento, né, Felipe? Não tinha, e sair do mesmo jeito e achar que eu tipo assim, ó, chegava em casa todo suado, deitava na cama e falava, eita, Hoje a hoje pregação o negócio foi boa. forte, foi tremido hoje. Preguei demais. Peguei demais hoje. Nossa, que maravilha. E isso é forte porque vai relatar que se o Felipe não tivesse lá, não tinha culto, né? Sim, justamente. E falando sobre o mérito. Né? E falando sobre o mérito. E impondo nas pessoas. Impondo nas ó, pessoas. se vocês não virem, Deus não muda. Não. Se vocês não virem fazer a campanha, Se Sim. perdeu um dia, Perdeu seu um filho dia, vai perdeu continuar quebrou. preso. perdeu a benção. Quebrou, né? Se Se não você vir- quebrar. E assim, é forte Nossa, isso não, porque. Isso aí é... Mano, isso aí você Se provou. você quebrar o que eu fiz com você, por isso que é o problema. A gente não sabia disso, a gente colocava Deus. Por isso que as igrejas hoje em dia, elas estão se perdendo na origem do negócio. Porque Sim, sim. elas estão dizendo, em nome de Deus, elas sugam a mente das pessoas, roubam dela a identidade delas, para se tornarem escravas do sistema. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque assim, ó, a irmã faltou no culto, ou a oferta dela, que era 100, ela deu 90. Misericórdia, Jesus. Ela tá na internet, não dá nada não, né? Dá nada não. Tá tranquilo. Mete marcha. Então deu 90, aí a irmã vai lá explicar pro pastor. Pastor, esse mês eu só consegui 90 porque tinha uma conta. Ah, irmã, aí você quebrou o mistério. Não, você não tem besta, irmão. Aí eu vou falar. Não, Sim, aplica a multa. isso. Não, você deu isso, irmão, mas aí agora tem 30%. Não, Você vai ter que não, e fazer outra a coisa. Só que a irmã. Senhor, O que é pior pra mim é isso aqui, misericórdia. ó. Só que a irmã, se a benção vir meio pela metade, você sabe onde tava o seu erro. Meu Deus, é isso. É bem Aqueles assim. R$10 lá que deu Provou, uma. provou. Deu uma.
Então, assim, porque Deus é um Deus de justiça, entendeu? Ele não é filho do homem para que minta. Então, E aí, assim, aí começa a usar os textos, os né? textos, cara, poder fora de provar. contexto para poder provar as pessoas. E essa regra, essa ditadura, você se libertou dela, glória a Deus por Glória a isso. Deus por isso. E A minha preocupação hoje não é assim, hoje todo dia eu quero ir atrás de pessoas que tá nisso. E por bondade eu ter conversa. Hoje o evangelho ele me trouxe uma consciência que não é tanta falácia repetir a Bíblia, mas é você ser a Bíblia. forte. Né? Não é você ir lá repetir, não, é você ouvir a pessoa e através daquilo que o Espírito Santo fez em você, porque isso é o Evangelho. É você fazer aquilo que o Senhor já fez e te condicionou a ser. Né? Então hoje a minha preocupação todo dia é levar isso aonde eu for. Aonde eu estiver, levar esta revelação. É aquilo. Eu falo que essa transição que aconteceu comigo, eu lembro muito do apóstolo Paulo. Né? Ele estava sendo sincero com aquilo que ele aprendeu. Exato. Ele não era errado. Ele estava certo. Não Estava tava bom, convicto. mas não era uma coisa boa. Você entende? E ali o Espírito Santo, o Senhor teve um encontro com ele, e naquele encontro com ele, ele falou assim, cara, mas peraí, eu estudei tanto. Cara, mas peraí, eu vi tantas coisas, eu tenho que rever isso aqui. É a mesma coisa que eu me deparo hoje. Quando eu estou na comunidade, eu estou ali ouvindo o pastor pregar, e às vezes eu estou em comunhão com os irmãos da igreja, eu fico assim, sabe quando aquele crente recém, assim, tipo naquele primeiro amor, você fala, Sim. gente, eu nunca vi isso. Como assim você vê aquela forma tão simples? É transformador isso. Por isso que acho que uma das frases que vai permear essa conversa é sair do mérito pro sacrifício. Sim. A entrega agora, sabe, Léo? As pessoas precisam entregar mais e pedir menos. É interessante explicar o sacrifício para as pessoas não entenderem que elas têm que sacrificar na questão de fazer De coisas. fazer, sim. É ser o É a sacrifício. entrega, é a entrega. O Romano sacrifício é a capítulo 12. entrega. Isso. É a entrega mesmo. E assim, como tem sido para você hoje, depois de toda essa transformação, quando pessoas que você liderava, que Sim. estavam na tua igreja, vem conversar com você. Você tem alguma experiência de alguém que te ligou para pedir um conselho, você falou assim, cara, agora... Olha, eu tenho várias, né? Eu tenho, é assim, porque Mas todas escolhe as uma pessoas, assim, mais marcante. todas as pessoas que eu liderava, eu pastoreava, graças a Deus eu consigo ter o contato de todas. Sim, Eu converso um bom com todos, relacionamento. tenho um bom relacionamento. E um deles, assim, que foi transformador foi o Caio. Sim. Né? Posso falar abertamente. O Caio, ele tava antes de eu parar, porque eu fiquei um tempo, né, sem cultuar, eu fiquei um tempo sem estar na igreja. E quando eu fiquei parado, porque olha pra você ver como que eu não falei isso, esse é um detalhe que eu tenho que falar. Sim, Preciso fica à falar. vontade. O sistema ele é tão opressor que você chega a um momento que você começa a culpar até o Senhor. Porque você fez tanto. Aí você tem aquela Essa cabeça frase assim, é ó. boa, né? Ele Você não fez fez tanto. nada por mim. Nossa, Deus, eu tô todo dia aconselhando, eu tô todo dia na casa das pessoas, todo dia. E o Senhor não veio, não mandou ninguém na minha casa. Sabe quando você querendo colocar Deus na parede? Eu tive esse período. De falar assim, cara, eu tô fazendo tanto e você não fez nada por mim. Na hora que eu mais precisei, não tenho que te servir, não. Graças a Deus que Deus foi tão bom. Deus mandou o Elias em casa e me levou lá na CC Sal da Terra. Porque eu tava nesse período. E antes de eu sair, eu tinha direcionado pessoas a cultuarem nas igrejas. Quando Sim, eu ó, parei, vai eu falei pra- assim, olha, vai pra tal lugar, lugar, vai pra tal lugar. E o Caio foi uma das pessoas que eu mandei pra tal lugar. Mandei não, né? Conversei com ele, falei assim, ó, conheça esse pastor, conheça essa igreja.
E, Que aqui acabou. e aí, o que que aconteceu, gente? E aí, assim, em vez de... Graças a Deus, ele era uma pessoa bem... Ele é bem obediente e é uma pessoa sensacional. Sim. E aí o Caio ficou nessa igreja. E essa igreja, assim, Seguiu os mesmos padrões. seguiu ainda mais coisas. Sim, sim. Que trouxe uma frustração muito grande para ele. Ele teve uma perca, né? Ele perdeu o pai dele. E na perca do pai dele, a igreja não teve uma certa estrutura Pra auxiliar. para auxiliar. E aí foi quando ele me ligou. E aí, em uma fala que eu comecei a conversar com ele, a demonstrar o que realmente é o evangelho do Senhor Jesus, ele falou: é isso que eu quero. Pastor, é isso aí que eu quero. É isso. Eu sabia que estava alguma coisa errada. E aí, pela misericórdia de Deus, ele foi lá na comunidade, e tá lá na comunidade, e tá ali conosco, e o Espírito Santo também tá transformando ele de uma forma extraordinária. Ele tá conduzindo a casa dele, a família dele. Então o Caio foi uma das pessoas que, assim, eu fiquei muito feliz, né, da volta dele, de ele tá ali Porque na é uma comunidade. evidência da transformação dele, né, Léo? Do Felipe, né? Exato. Quando ele consegue transformar outra vida, porque essa é a questão, Léo. E você, filho de pastor, sabe como que é isso, né? Até que ponto você pregou e alguém foi transformado? Exatamente. Isso. Né, cara? Sim. Porque Sim. às vezes a gente tá olhando para Jesus de Nazaré só como um milagreiro mesmo. Sim. A pessoa não tinha comida e agora come. Isso aqui é muito forte, gente. Essa resenha de você não ter comida e agora comer, desculpa, mas o diabo te dá pão. Sim. Ele ofereceu pão para Jesus, pô. Sim. Então o evangelho não é não tenho e agora tenho. Não, o evangelho, eu era alguém que não amava e agora amo. Exato. É uma transformação radical de que, cara, eu fico pensando e assim, tem umas coisas bem pesadas porque, e assim, a gente vive isso, a gente é sanguíneo, cara. E a gente tá diante de 3 pessoas sanguíneas, tem um temperamento alegre, leve, ri, conversa. E as nossas esposas, eu tenho certeza que todas aqui já falou isso aqui, ó. Mas eu não sou você. Sei. Isso é bom. Elas ficam revoltadas com o sanguíneo, porque ele tá lá, tem alguém ferindo ele. Estão torcendo a faca. E ela tá. Você não vai fazer nada. E aí, a frase que eu mais escuto da minha esposa: eu não sou você, preto. Eu acho que todos nós escutamos essa E aí, esses dias, o Espírito Santo veio assim e falou assim: fala pra ela que você não é você mesmo, não. Porque se você fosse você. Aleluia. A coisa estava ruim. Jesus. É o Cristo operando em nós. Então, assim, muito bonito esse testemunho seu, Fê. De que alguém agora foi transformado. E você sabe o que é mais lindo, Felipe? Não foi no altar, cara. Sim, Exato. sim. Pelo amor de Deus, Sim, John. exato, O verdade. cara tava na casa dele, atendeu uma ligação Exato. e transformou uma vida, cara. Sim. Cara, isso é muito forte, velho. Isso, porque assim, foge dos padrões daquilo que nós estamos falando aqui, essa mesa, amado. Essa mesa aqui, ela não prega placa, ela prega cruz. E é essa cruz aqui, ó, da entrega. Exato. Cara, nós vamos transformar as pessoas na conversa. Sim. Elas vão entender que a expressão de Jesus agora que passa por nós gera transformação nela. E essa frase do Caio é boa. Era isso que eu precisava. E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet. E essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store. Vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você
daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança, 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda a mulherada. Tá aqui também com a gente, Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. E você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando, aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade, perfeição, vem com a gente. Você que precisar, móvel planejado é com a MAF, Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura, vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha, evangelista, que eu não gosto, não tá me agradando, já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas, ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal 2 na Fé. Você percebe Jesus na casa das pessoas. Ele tá lá em Cafarnaum, tá lotado de gente. Mas todo mundo ali, algumas pessoas estavam na porta porque eram curiosos, outras nas janelas porque eram fariseus e queriam achar alguma coisa de errado. Mas tinha alguém que abriu o telhado porque realmente queria ser transformado. Eita, glória. Então, quando desce aquelas cordas por pessoas, isso aqui é muito bom, por pessoas que não precisavam do milagre, mas tinha alguém que precisava. Então eu levo alguém que está precisando do milagre a Jesus. Eita. Sim, é isso que você tem feito. É isso que você tem feito. Isso é bom demais. Eu não preciso, porque agora eu já encontrei. E eu tô dizendo não preciso no sentido de iluminação, de revelação. Mas tem alguém que precisa. Então, mesmo que essa pessoa não tá conseguindo andar agora, eu preciso levar ela até Jesus. É isso aí. E aí tá descendo as cordas e Jesus olha para aquela situação, não olha para a pessoa que tá precisando da transformação. Olha para quem levou a pessoa e falou assim: quão grande é a sua fé? Isso é forte. Porque não é a fé da pessoa, porque talvez essa pessoa já perdeu a esperança. Mano. E assim, o que é mais interessante é que eu louvo a Deus pelo pastor Luciano, cara. E eu louvo a Deus a cada dia que Deus ali me trouxe. E eu poderia falar assim, ó, vamos ali, porque eu tô lá pastoreando, não. Exato. Vamos ali. Porque ali a gente tem aquilo que vai nos libertar. A palavra. Ô Caio, vamos comigo? Nós somos irmãos aqui. Não é o título, né? Eu não tô te chamando porque eu quero te pastorear. Você vai ser meu membro. Porque o sistema faz isso, né? Nossa, você vai me tornar meu membro. Meu Deus. Eu só falei pra ele assim, ó, vamos lá ser discípulo. Porque o intuito da comunidade é fazer discípulo. É o id do Senhor. Pode ser que eu arrume algumas confusão, mas você ouvir assim, Joe, pode ser que eu vou arrumar umas confusão. Você tem que fazer isso aqui pra você poder pregar mais nas igrejas.
Aí eu falo, aí não, aí você me confundiu, porque eu já tô pregando 6 horas da manhã todo dia. Então tem gente que tá esperando um altar, tem gente que tá esperando um púlpito. Justo. E eu fui pregar em uma conferência esses dias atrás, e eu disse isso, é que você tá pensando que pregar é no púlpito, tá pensando que cantar você precisa de um microfone, Não. você tá pensando que você precisa de um instrumento, que você precisa estar numa roupa... Eu falei assim, não. O sacerdote tinha roupa de sacerdote, tinha uma Bíblia debaixo do braço, mas ele deixou caído no chão. Então é o coração que faz a diferença e não aquilo que você tá achando que vai construir alguma coisa. Preciso de um púlpito pra pregar. Não, meu amado. Vem 6 horas da manhã que eu tô te esperando lá. E Felipe, só que assim, você falou uma coisa aí tão forte, cara, tão profunda, que vou usar a linguagem dos nossos irmãos que vão mudar, vão sair desse lugar. Amém? Você rebaixou, hein, mano? Poxa vida! Versão da linguagem É atual. louco, você deu uma rebaixada boa, cara. Que forte isso. Ô, eu não sou mais o pastor seu. Vamos lá, irmão. Sim. Porque agora eu sou aluno. Eu sou aluno. Nossa, Fiel você aluno. foi muito bom isso aí, cara. Você já imaginou você sendo pastor do cara por um determinado tempo, o Joe, e daqui a pouco você rebaixa. Ô, irmão, tive que dar uma... E aí eu acho muito lindo isso, porque a gente quer o próximo nível, só que aí esquecemos da mesa, esquecemos da toalha, da bacia. Sim. Aí Jesus faz isso, ó. O Felipe pulou as casas. Já foi ser pastor, mas nunca tinha pegado uma toalha na mão. Exato. Foi ser pastor, mas nunca tinha sentado numa mesa, por causa da tradição do pai pro filho. Sim, sim. Então, antes da gente ser qualquer coisa, ministerialmente falando, diante da sociedade, por favor, passe por essa mesa aqui, ó. Porque essa mesa aqui vai falar de comunhão, de mesa, de tempo, qualidade com as pessoas. Depois você vai entender um pouquinho que depois da mesa tem uma bacia, uma toalha para lavar o pé. Não, a gente tá preocupado em chegar lá logo. Sim. E eu tô falando uma coisa que pode permear no nosso coração. A gente tá preocupado que esse canal bombe logo. E aí o Espírito Santo todo dia tem que me... Toda vez que eu venho gravar, o Espírito Santo tem que me convencer da frustração somos dois. de não ter 1000 inscritos. A gente não tem 1000 inscritos ainda. E aí vem essa frustração. Aí o Espírito Santo falou, ei, vem cá. Vem cá, meu filho. Não é sobre isso, não. Você tá falando dos processos. E você não quer viver ele? Exato. Tem que Então, experimentar. Experimente aí, desfrute da mesa. E aí hoje você vai trazer essa pancada na minha cabeça. Rebaixa um pouquinho aí. E, né? e outra, e na maior felicidade. Gente, Sem peso, filho. é tão maravilhoso, é que hoje eu posso falar assim, Se eu te não sou chamar um só pá. de Felipe, tá tranquilo? tá tranquilo. Gente do céu. Forte, filho. Gente, então, hoje é aquilo que a gente tava falando, que você comentou no começo, é a respeito da identidade. A minha identidade não é pastor Felipe, a minha identidade é Felipe. Filho, Entende? né? Não é um título. Antigamente eu vivia sobre o que o título me dava condições de viver. E o evangelho do Senhor não é eu viver condicionado àquilo que o título faz comigo. Não. É eu ser o que eu tenho que ser. Né? E a respeito da identidade, eu tive um telefonema de uma pessoa que cultuava comigo lá, que congregava comigo, pedindo um conselho. E ela também está no sistema, ela também está cultuando numa determinada igreja. E Deus me deu, eu falo que eu fiquei tão feliz que Deus me deu esta, como que se fala, esse momento de mesa com ela para lembrar quem ela era. E ela era filha. Nossa, isso é bom demais, cara. Que ela tinha uma identidade. E não era que o que ela estava fazendo na igreja, a igreja, e eu tinha que fazer primeiro para a igreja, e a minha casa eu tinha que esperar. Não, eu falei, não, a tua casa primeiro. A tua identidade, você é mulher, você é esposa. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade dentro da tua casa. Primeiro. Porque além de você querer andar, é uma direção onde que você vai te trazer muita frustração falando pra ela.
Então não se perca. Então, em vez de você, antes de você tomar qualquer decisão, eu não tô aqui para tomar decisão para você, mas eu tô aqui para te lembrar, porque você é minha irmã em Cristo. Nossa. E eu tô aqui para te lembrar que nós É. somos filhos de Deus. Então, antes de qualquer coisa, lembra disso. Aquilo foi transformador para a vida dela, profeta. Aquilo trouxe algo assim. Ela falou: rapaz, é verdade. Eu sou filha de Deus. Nossa, é forte, né, cara? Então, assim, traz. E voltando a falar que você falou, né, que a respeito do pão. Cristo é o pão, né, que nos dá aquilo que nós necessitamos comer. Só que nós também temos que ser o pão para aqueles que necessitam. Né? A gente também precisa ser esse alimento para aqueles que necessitam, que precisam. E é o que eu tô hoje, é o que eu tô vivendo constantemente. Né? Cristo hoje me dá essa condição hoje de estar ali. Opa, ao mesmo tempo que eu vou trazer o pão, eu como também. Porque o evangelho é isso. Aquilo que está faltando em você, eu posso preencher. E aquilo que você também pode me preencher, isso. você vai me preencher. Então eu não vou ter o título de pastor para falar assim, não, só eu falo. Você cala, porque você é membro. Você não tem o título. Não, eu escuto também e você também fala. Porque além do título, nós somos filhos de uma só família. Então, cara, isso é maravilhoso. E é bom, porque essa fala a sua família primeiro, aí tem gente que vai pegar o texto, você vai lembrar do texto, né? Mas tem gente que vai pegar o texto de Jesus falando, né? Com as pessoas, sua mãe tá lá fora. Aí Jesus falou, deixa ela lá. Assim, né? Sim. Falando a grosso modo. E aí, mas por que Jesus estava falando aquilo naquele determinado momento? Porque no caso de Jesus já tinha restaurado a identidade da família dele. Exatamente. Todo mundo lá já sabia quem era. Sim. E aí por isso que ele fala esse discurso, porque ele está dizendo aqui, eu tô cuidando do que eu tenho que cuidar. Lá eles já entenderam. Então você que está querendo sair para servir a igreja, antes da família, esse é o problema. Agora, se a sua família entendeu o evangelho aí e está te ajudando família. junto a transformar e auxiliar a igreja, amém. Sim. Né? Porque é o que os pregadores fazem. Sim. Pastores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uns que fazem por ignorância, tem outros que fazem porque são mal intencionados. É verdade. Então, aquele pastor que manda você sair de casa, eu ouvi isso. Eu tô falando de uma experiência vivida. Sabe o que eu ouvi falar no meu primeiro casamento? Não, se ela te atrapalhar, Deus tira. Meu Deus, misericórdia. E aí vou falar pra você, pensa num menino que batia continência. Não, é verdade, então, pastor, tem que estar aqui te servindo, cara. Não, se essa louca cruzar meu caminho, olha só para que lugar que nós vamos quando nós estamos trabalhando no mérito. Sim. Porque se ela atrapalhar eu receber essa bênção de Deus, eu mato essa filha de uma mãe. Porque é ela que não é de Deus. É ela que não é de Deus, tá me atrapalhando, mano. Olha aí, ó. Você tá louco? E tem uma benção ali, né, Joe? E presta atenção, nós não estamos pregando contra a igreja nenhuma. Sim. Exatamente. Tanto que ela não falou o nome de ninguém. Exato, nós estamos pregando contra tudo aquilo que vai contra a palavra que Jesus disse. E aí vem o texto de Marcos capítulo 5. Porque se Jesus falou isso porque a família dele já tinha sido construída com essa cultura e agora ele precisa transformar uma outra família, pro gadareno ele não falou isso. Isso. Pro gadareno ele forte. transforma a vida dele e o jovem disse, pelo amor de Deus, me leva daqui. Ele falou, mas se eu te levar daqui, quem transforma a família? Eita. Então volta. Isso. Tá vendo que volta pro que o pastor Felipe disse. Que hoje ele tá querendo ser chamado só de Felipe. A glória tá sobre a vida dele. E olha que interessante. E olha que interessante. E os discípulos já carregavam nas embarcações roupas. Então transforma a vida daquele menino, ele é liberto daquele espírito maligno, os discípulos vestem ele e falam, agora volta para casa para que a sua família seja transformada. Aí o evangelho.
Eita, Prática. é isso. É Ouve E e faz. E faz, ouve e faz. Hoje é assim do homem. Ele acordou É de assim, manhã. hoje falando- tá hoje- iluminado. Hoje aqui, tá hoje. iluminado. E assim, e a gente tá muito alegre com essa conversa, pastor. Muito alegre e assim, corajoso da sua parte. Lembrando que a gente não falou de igreja nenhuma, tanto Sim. que a expressão foi sistema, Sim. mas a gente trouxe pra mesa alguém que experimentou, alguém que viveu Sim. e sentiu na pele a dor de culpar Deus por alguma coisa. Sim. Né? Porque é uma dor. E realmente, cara, eu acho que muita gente experimentou isso. Eu experimentei isso também. Ou tá experimentando hoje. agora, Tem né? O que mais tem é pessoas assim. Eu, semana passada, eu tava conversando com um amigo, que ele também é pastor, e ele falou pra mim assim, cara, eu não tô aguentando mais. Eu preciso de cuidado. Aí ele falou, Isso é forte, ele hein, falou, mano? Fê, eu não tô aguentando, cara. Tipo, sabe, eu ficar ali na igreja, eu tô ali cuidando, eu tô preocupado também de Deus me provar por causa dessas pessoas, mas eu não tô aguentando tá ali. Eu preciso de cuidado, a minha família precisa de cuidado e eu tô aqui dentro da igreja e eu fui e falei isso pra ele. Eu falei assim, cara, então não pensa, irmão. Liga pro seu pastor presidente, né? Exatamente. Isso não, cara, isso não vai te diminuir, cara. Não fica achando você que você vai falar assim, não, eu vou parar, vou sentar. Ah, mas as pessoas vão falar que eu pequei. Não, cara, não é... esquece isso. Porque muitas pessoas que tá também hoje dentro da igreja pensam muito nisso, cara. O que as pessoas vão falar? E aí se sobrecarrega Gente, tanto eu que a vivi gente tá tanto. vendo pastores tirando a vida, gente. Gente, E o índice é forte. e eu vivi tanto. Gente, eu tô falando uma coisa aqui, pessoal. Não é o que eu vi as pessoas vivendo, é o que eu vivi. Sim. Olha que coisa, eu vivi isso, gente. Eu vivi isso. Tem que fazer. E ainda tem até aquele ditado assim, que é bíblico, né? Que as pessoas falam, usa até a Bíblia para isso, como base. Busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está pedindo para você buscar. Senhor, estou buscando aqui primeiro, então o Senhor faz lá na minha casa. Senhor, estou buscando aqui, então o Senhor resolve aquele problema lá. Senhor, eu estou buscando aqui, então o Senhor faz... gente, não tem nada a ver com isso. Não tem. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, que as pessoas precisam entender realmente, principalmente, eu falo principalmente nesta linha de liderança dentro das igrejas. Cara, e uma das coisas que você falou, tem pessoas que tá ali não entendeu o processo. Sim. Né? E se frustra, gente, o que a gente mais vê hoje é pessoas, líderes frustrados ali, porque assim, ó, cria expectativa naquilo que faz. E se não é compreendido, e se não vê nada, e não vê o resultado, aí já se frustra, fala, vixe, não consegui. Tô fazendo alguma coisa Principalmente quando tem uma igreja Sim. que coloca você ali em trabalho que você tem que dar resultado, você tem que mandar o dízimo. Manda aí, pra sede. Aí provou. Aí ficou difícil, hein? Ó, você precisa fazer algo aí nessa comum aí. E aí vai fazendo o que Aí nós os estávamos líderes falando. aí os líderes já começam a ser direcionados, não que o evangelho nos ensina a viver, mas já começa a ser naquilo que, já naquela preocupação. Isso. Precisa entregar. Eu tive a oportunidade tive assim, eu não fiz, né? Eu tive o convite de uma pessoa, né? De um sistema, de uma igreja, que era denominado por uma pessoa, que era o presidente ali, e que teve a capacidade, cara, de olhar pra mim e falar pra mim, não, mas você tá lá no bairro onde que você tá, você já conhece o povo lá, só você vir junto comigo, e aí você manda tantos por cento pra igreja, aqui pra sede, e você faz isso e aquilo, e aí a gente veio, eu falei, e eu ainda pensei ainda.
eu fui pra uma outra cidade, né? A gente sempre tinha aquela mania de assim, ó, vamos orar pra Deus revelar. Vamos falar com Deus, pra Deus revelar. E aí eu fui, o meu tio, ele leu até uma palavra, porque aí Deus revela, né? Você abre a Bíblia e Deus vai revelar. Sim. A resposta, Senhor, misericórdia, Jesus. E aí mas aí ele me trouxe uma palavra tão maravilhosa, que ele falando de Daniel, né? Ele me falando lá de Daniel, de Nabucodonosor. E, ó, toma cuidado. Graças a Deus. Ele falou aquilo pra mim, eu voltei pra cá. O pastor tava esperando eu dar a resposta. Eu falei, pastor, ó, eu vou ficar em casa mesmo. Vou fazer os meus cultos aqui. Pode ficar em paz, se tiver outra pessoa. E glória a Deus por isso. Porque, gente, o sistema tá acabando realmente. Hoje eu tô falando na parte de liderança, tá acabando com os líderes. Sim. E aí a gente falando disso, eu dei uma pesquisada aqui. Olha o tamanho, né? Existe um levantamento de aproximadamente 40 a 60 pastores. Eles se suicidam por falta de resultado. Aí. Eles... quando vai relatar, Se frustram. a esposa tá dizendo que ele não ia entregar o resultado e achou que iam acabar com ele, ia acontecer alguma coisa com ele, e aí, infelizmente, ele tirou a própria vida. Não vive a sua própria identidade, vive a identidade do que o sistema quer que vive. Exato. Que você vive, ó, vive isso aqui. É isso aqui. Nas reuniões, não é falar. Nas reuniões que você tem do sistema, não é você falar assim, e aí, quantas almas? E quantas almas? E aí, como que foi lá? Como tá a folha de pagamento? Na reunião é isso aí. Preocupação total, gente. A preocupação tá Tomara hoje. que esteja uns líder bons escutando a gente. Só que assim, o que me preocupa também nessa conversa difícil é que eles querem resultado e na hora que você fala assim, ó, tem uma família na rua de trás da igreja precisando de uma cesta básica. Aí o sistema te chama no particular e ainda fala assim, mas é dizimista? Tem que fazer assim. uma... Essa pessoa Pelo amor ela de tá Deus. cooperando com a gente? assim Não coopera não. É a Dona Maria. Não, então como que a gente tem que primeiro atender os que estão aqui dentro? E aí, para atender os que estão aqui dentro, tem que ver se ele é dizimista, se ele quanto que ele entregou o dízimo, quanto que ele não entregou. Então, assim, a nossa conversa ela tá difícil, mas ela é transformadora. Porque as pessoas precisam entender que o evangelho é esse evangelho da prática. Né? Agora eu entendi quem eu sou e por isso eu me movo nesse... E assim, Felipe, parabéns pela tua coragem, né? Sim, Amém. com toda certeza. E assim, que essa mensagem possa... E assim, a gente tá preocupado com os líderes também, que eles são nossos irmãos, amém? Sim, com Mas certeza. que possa encontrar as almas nessa mensagem, cara. Sim, amém. Exatamente. Né? Que o Espírito do Senhor se revele a eles ao ponto deles falar assim, opa, eu sou servo, mas de Cristo. E não de um Exato. E sistema. não de um sistema. Exatamente. Não de Exatamente. porque tá faltando servos de Cristo. E a sua fala é boa. Há pessoas que estão... É preciso se alistar para ser discípulo. Sim, justo. Eu acho muito legal a gente ter uma relação boa e ela vai ficando cada vez mais boa. E ele disse assim, que a gente possa formar líderes que vão ter os seus discipulados. Aquela fala foi top. Exatamente. Sabe? É uma igreja em movimento em prol da cidade, mas não em prol da cidade para que eles falem para nós que nós somos os tops. Ó, os dois na fé, tá bom. Não, em prol da cidade que diga assim, ó, um dia eu ouvi o podcast e decidi entregar minha vida por Exatamente. alguém. É isso, sim. Sabe? E decidi que, cara, tem alguém precisando mais do que meu pastor. Como que é o nome daqueles meninos que você assistiu? Nem sei Nem o sei nome, o nome. mas a Sei o mensagem nome, eu entendi. Mas a mensagem, mensagem eu entendi, entendeu? E, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você deixasse assim, né? Agora você pode falar com o seu público ali e Sim. deixasse Um conselho. um conselho, Felipe. uma orientação. Assim, Uma orientação do que eles podem fazer quando eles estiverem se sentindo oprimidos com o sistema. Eu sei que Jesus se revelou para você, levou você para um caminho, deixou você sozinho, você recebeu uma visita, mas se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, o
que elas fazem para, o que elas precisam fazer para romper? Porque há uma dificuldade de romper Sim. também. O que você falaria? Sim, então, a primeira coisa que precisa fazer é tomar a atitude, é ter a atitude. Você precisa se... Porque assim, ó, o Espírito Santo já tá revelando. Ele já tá te mostrando. Você sabe que você não tá certo. Não tá certo. Muitas coisas que você tá vendo não tá certo. Ele já tá te mostrando. Mas o que eu preciso fazer? Tomar esta atitude. De não aceitar isso acabar com a tua vida. Porque vai acabar com a tua vida. Assim como eu estava vivendo assim como eu vivi nesses minutos, nesses segundos ali, fora um pouquinho, já praticamente criticando o Senhor, então não deixe que isso aconteça com você, não deixe que isso aconteça com a tua casa. Lembra que você é filho de Deus. E lembra que antes de qualquer título que você tenha, você é um discípulo de Cristo. Aleluia. E Aleluia. Cristo está te dando hoje, através desta gravação, deste vídeo, a condição de você tomar essa atitude. Falar, opa, eu sou discípulo. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser evangelista, antes de eu ser qualquer título que tem aí na tua congregação. Você é discípulo do Senhor Jesus. E a Bíblia já nos ensina. Somos discípulos e temos que fazer discípulo do Senhor, não seu, não meu, né? Então, Cristo nos dá esta condição de trazer também esta ideia para aqueles que nos escutam, de que nós somos discípulos e precisamos fazer discípulo do Senhor, não da pessoa, não do sistema. Em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso. Como que acaba desse jeito? Dá vontade de acabar não, esse negócio? Dá pra pegar mais uma hora? Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, a gente tá aqui com o coração moído, mas crendo que tudo que o Espírito Santo revelou para nós, essa mesa aqui maravilhosa, nesse podcast, é para transformar você, Exatamente. como tá nos transformando. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para eles. Eu sou o Victor Mendes Eu sou o Joe Leal e você está no Dois na Fé.